Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar de uma tática política um tanto quanto falida, porém comum em diversos meios e que muitos adeptos ou simpatizantes do feminismo aderem até hoje. Bem-vindos ao episódio O Giro Francês. Então, produção, solta a vinheta. Giro francês, virada francesa, quinta coluna ou também conhecidos como entrismo, é uma estratégia ou prática política em que um grupo ou um partido político encoraja os seus apoiadores ou simpatizantes a aderirem a outro partido ou organização a fim de promoverem a alteração dos seus modus operandi e ou práticas de dentro para fora em uma tentativa de expandir sua influência, suas pautas e suas ideias. Essa tática foi desenvolvida e aplicada por Leon Trotsky, um revolucionário ucraniano e intelectual marxista na década de 30. Mas para complementar essa definição e já traçar o paralelo com a questão dos relacionamentos, vamos ouvir agora na voz do Raccoon como o entrismo ocorre em outros setores da sociedade e principalmente em espaços masculinos ou que tendem a ser dominado por homens. Solta aí, produção. Entrismo é aquela tática de simplesmente aparecer uns caras assim feministas ou mulheres feministas que entram num determinado grupo para tentar dominar o discurso, para tentar forçar as ideias deles, implementar o sistema deles dentro de um outro sistema. Quer dizer, ao invés de eles criarem um negócio deles, eles simplesmente tentam se apoderar, se apossar de algo que não é deles. A gente já comentou em alguns hangouts sobre, por exemplo, esses grupos de direita e de conservadores que daí de repente começa a aparecer umas mulheres e as mulheres elas querem ditar o discurso dentro deles ou criar subgrupos só para mulheres dentro dessas organizações. E foi exatamente isso que aconteceu com o movimento do direito dos homens. O movimento do direito dos homens simplesmente começou a entrar um monte de mulher porque acharam que isso era necessário para o movimento ter uma maior aceitação, ganhar uma voz maior. Só que as mulheres elas não se assimilaram ao grupo. Elas quiseram dominar o grupo, implementar ali um discurso praticamente feminista, aquele discurso do egalitarianismo, do complementarianismo entre homens e mulheres. Que basicamente é o seguinte, eu sou contra a gente ficar usando esses termos de egalitarianismo e complementarianismo porque na definição parece que é o seguinte, que tu está defendendo um relacionamento entre homem e mulher no qual os dois têm as mesmas obrigações e os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades e os mesmos benefícios. Então os dois vão contribuir igual e receber igual. Porém, essas mesmas mulheres que ficam defendendo egalitarianismo e complementarianismo, elas querem ser aquela mulher que vai ser dona de casa ou aquela mulher que vai ter um salário menor que o do marido. Porém, na hora de gastar o dinheiro, ela quer que seja somado o salário dos dois e dividido meio a meio. É aquele papo de que, depois que tu se casa, não existe o dinheiro dele ou o dinheiro dela, existe o nosso dinheiro. E até mesmo assim, a contribuição do homem de trabalhar e sustentar a casa, sustentar a mulher e os filhos, ou pagar a maior parte das contas, é uma contribuição bem maior do que a mulher está dando, que geralmente a mulher tem um salário menor que o do homem. Então a mulher vai querer ter a mesma voz dentro de casa, vai querer ter a mesma autoridade dentro de casa, vai querer dividir tarefas domésticas, mesmo o homem estando sustentando ela ou estando pagando a maior parte das contas. Então tem que ficar de olho nesses dois termos, do complementarianismo e também no egalitarianismo. E daí eu não estou dizendo que existe entrismo em MGTOW, porque MGTOW nos canais aparece mulherada, o pessoal não dá a mínima. E quando um canal é um cara que talvez é meio conservador, meio feminista, enrustido, o pessoal detecta isso logo e acaba cortando o canal. Às vezes tem até uns caras que fazem um canal MGTOW e o cara é PUA enrustido. Ele fica o tempo todo se pagando de alfa e parece que ele fez um canal e faz vídeos e hangouts só para querer estufar o peito e se achar o pegador. Ficar alimentando o próprio ego e não ajudando o pessoal que está interagindo com ele no canal. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí.
Caso não se recordem, nos episódios A Caixa de Pandora, eu disse que ainda tinha uma coisa a acrescentar sobre a senhora Leila Pereira, a atual presidente do clube de futebol Palmeiras. E era justamente sobre isso, o entrismo, e como vocês podem visualizá-lo em diferentes lugares, dentre eles, o esporte. Para contextualizar vocês, eu vou ler trechos da matéria do site Bola VIP, no qual a Leila faz algumas declarações interessantes, e a primeira foi quando ela falou sobre a sua relação com a torcida. Então, abre aspas para ela. Lamento aqueles críticos machistas que me desrespeitam, que dizem que lugar de mulher não é no futebol, que por ser mulher não entendo de futebol. Sem saber de futebol, ganhei 7 títulos em 3 anos, algo que homem nenhum conseguiu. Fecha aspas. E ela ainda continua, abre aspas novamente. Como presidente, vi muitas coisas que não aconteceriam se eu fosse homem. Por exemplo, com as redes sociais, onde sou muito ativa. Recebi algumas críticas. Posto muitas coisas nas redes sociais, como muitos presidentes. E eles me criticam por isso, e tenho certeza de que é porque sou mulher. Eles me chamam de blogueira. Falam que quero aparecer mais do que o clube. Fecha aspas. Aham, sei. Assim, eu acompanho futebol há um bom tempo. E usando o pouco que sei, além de pesquisas e conversas com outras pessoas, quero tecer alguns comentários sobre essas falas dela, que para mim tem a ver com duas coisas. A primeira, com o entrismo, e a segunda, com um conceito de feminista de Schrödinger. Para quem não sabe o que significa, é onde a mulher, ao mesmo tempo que é empoderada, também é vítima, algo que é contraditório e usado de forma arbitrária para extrair vantagem sempre que necessário. O primeiro ponto que eu queria destacar na fala dela é quando ela menciona os críticos machistas. Ao meu ver, a gente pode substituir por homens que a criticam. Até porque o conceito de mulher machista, em linhas gerais, não é só estranho, como praticamente inexistente, ainda mais nos dias de hoje. Ela só esqueceu também de mencionar que foram esses mesmos machistas que a exaltaram e apoiaram sua candidatura e reeleição como presidente, e que ela também financiou uma parcela desses machistas através da escola de samba Mancha Verde, e que após ser eleita, rompeu laços com eles. Engraçado que quando o machismo a beneficia, aí ele é bem-vindo. Da mesma forma que as mulheres modernas ainda querem um homem protetor e provedor, sem que elas sejam castas e submissas. O segundo trecho interessante a destacar é quando ela reclama que essas críticas seriam porque o lugar de mulher não é no futebol e que, pelo fato dela ser mulher, ela não entenderia de futebol. Bem, acredito que todos os esportes, ou pelo menos a grande maioria, tenham tanto a categoria feminina quanto a masculina. Mas creio que, assim como ela, algumas mulheres ficam muito incomodadas porque não conseguem competir e ter o mesmo reconhecimento que os homens nesse esporte. Um esporte que eles inventaram, estruturaram, consolidaram e popularizaram pelo mundo, o qual, pelo poder, audiência e dinheiro que movimenta, elas anseiam em fazer parte às custas dos homens. Não só pela falácia de disparidade de remuneração, mas porque no Brasil vale recordar que os clubes brasileiros foram obrigados, vou repetir, obrigados a aderirem à categoria feminina, senão sofreriam sanções esportivas e financeiras. Então é bem aquela coisa, vocês querem entrar e dominar, mas não conseguem se os homens não as ajudarem. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino. E sobre a questão de não entender de futebol, eu tenho duas perguntas. Se entende tanto de futebol, por que ainda precisam de técnicos homens nos times femininos? E a segunda pergunta: se a senhora Leila Pereira, mais precisamente, entende tanto de futebol, por que o treinador do seu time, Abel Ferreira, vem há anos pedindo um centroavante e você contrata laterais, volantes e meias, mas não traz a posição que ele pediu? É a mesma coisa de eu ir ao mecânico com um para-choque amassado e ele dizer que resolveria o meu problema calibrando os pneus. Você pode administrar muito bem a empresa que seu marido fundou, mas entender de futebol mesmo, eu tenho minhas dúvidas. Mentiroso! O terceiro ponto que vale salientar tem aquela feministada de leve, que é quando ela diz o seguinte, que sem saber de futebol, ela ganhou 7 títulos em 3 anos, algo que homem nenhum conseguiu.
Bem, esse é um exemplo claro de como elas ficam tentando se comparar o tempo todo com os homens. E quando atingem os resultados, esquecem de dar os devidos créditos, ou seja, ingratidão e omissão reinam nesses discursos. Primeiro porque não foi a senhora Dona Leila Pereira que treinava, não foi você que encarava sol e chuva e tampouco estava no campo dando assistências ou fazendo gols, que permitiram que o seu clube Palmeiras alcançasse tais títulos. E um detalhe curioso, a maioria dos jogadores que conquistaram esses títulos não foram contratados sobre a sua gestão. Então, assim, o que você ganhou foi estruturado e planejado pelo antigo presidente Paulo Nobre, essa é a verdade, cujo nome você evita mencionar. Além de que, isso bate com aquela questão de egocentrismo. Não foi você que ganhou, foi o clube que ganhou como um todo. Como, ao meu ver, o correto seria, na verdade, dizer nós ganhamos. Mas como você mesma disse, e eu dou razão à torcida, quando eles mencionam que você quer aparecer mais do que o clube. Bem, a prova está aí. E o último ponto, porém não menos importante, vem a questão do vitimismo. Sempre ele tem que estar ali. Quando ela diz que ela viu coisas acontecer com ela que não aconteceriam se ela fosse homem, que ela tem certeza absoluta que isso ocorre pelo fato dela ser mulher, e a terrível ofensa que chamam ela de blogueira. Tem razão, deve ser, assim, uma experiência traumática ser chamada de blogueira, uma ofensa inominável, que nem se compara, por exemplo, a ter o carro depredado, ser agredido, ameaçado ou achincalhado, como tantos outros jogadores, técnicos e presidentes já sofreram ou sofrem. Vou repetir o que disse nos episódios da Caixa de Pandora. Para quem se intitula poderosa e forte, você me parece bem fraca em certos aspectos. E ainda dizer que tem certeza de que tudo acontece com você porque você é mulher? Ué, você que quis entrar num meio majoritariamente masculino ou apreciado principalmente por homens. Você não foi forçada ou coagida a qualquer coisa, e as críticas vêm a você da mesma forma que veio e virá para qualquer um que exerça um cargo público e de poder. E assim, querer que os torcedores peguem leve com você porque você é mulher, bom, isso, segundo o conceito de igualdade, é errado, pois eles, além de não estar dando um tratamento ou não estariam dando um tratamento igualitário, isso mostraria, na verdade, que você quer uma colher de chá quando é tratada exatamente da mesma forma com um homem. Algo que alguém forte e empoderada como você, creio eu, que não iria querer, certo? Ou será que não? Mas assim, será que tudo que eu disse aqui bate com a questão do entrismo descrito pelo Raccoon? Ou acha que, assim como a Leila Pereira, eu estou tomando água e vomitando groselha? O que você acha, produção? As mulheres elas estão dominando hoje em dia nas empresas, não sei da onde, porque se tu pega a Forbes 500, a maior parte dos milionários e bilionários são homens, quem desenvolve nova tecnologia, quem funda empresas, quer dizer, a gente tem mais de 50 anos com as mulheres tendo acesso a tudo que o homem tem acesso, e elas não foram criar a sociedade alternativa delas, elas não foram desenvolver as tecnologias e criar as empresas delas, não. Elas não querem construir e também não querem se assimilar, elas querem pegar algo e dominar e tomar para elas, é o que eu falei do entrismo. Machista! Parece que até o presente momento está batendo sim. Será? E ainda falando sobre futebol, parece também que um dos argumentos mais usados pelas mulheres, que é a questão da disparidade financeira, foi colocado à prova por um comentarista esportivo da Fox News, com um dado curioso. Produção, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso? Recentemente, foi lançado um vídeo do Will Cain, comentarista esportivo da Fox News, falando sobre a diferença salarial entre homens e mulheres nos esportes. The women got paid out from a pool of $30 million from the Women's World Cup. The men would draw from a pool of $400 million, okay? $400 million, $30 million. Why is that? It's because the Men's World Cup generates $6 billion in revenue. The Women's World Cup generates $131 million in revenue. If you want to talk about pay disparity, the Women's World Cup players get paid out 20% of the total revenue. The men get paid out 7%. As a percentage point, they are getting much more. The problem is, for anybody desiring equal pay, and by the way, I think equal pay is a ridiculous concept in and of itself. If the women generate more revenue, they should get paid more than the men. Don't strive for
getting the same, strive for getting what you're worth. Falando mais especificamente da Copa do Mundo de Futebol, Will comentou que as mulheres jogadoras ganham no total 30 milhões de dólares, já os homens ganham 400 milhões de dólares. Em seu ponto de vista, essa diferença seria desigual, pois a Copa do Mundo de Futebol masculino gera uma receita equivalente a 6 bilhões de dólares, repassando assim apenas 7% da receita para os jogadores. Por outro lado, a Copa do Mundo de Futebol feminino gera apenas 131 milhões de dólares, repassando assim 22% dos ganhos para as jogadoras. Essa gente inventa cada coisa. Sei que o trecho central aí da análise do Will Kane foi em inglês, mas, ao mesmo tempo, eu consegui aí disponibilizar para vocês uma outra pessoa que fez uma tradução, então foi um short aí, e acredito que vocês tenham conseguido entender a ideia de forma geral. E ouvindo isso, me pergunto, já que o intuito é a distribuição igualitária dos recursos, será que as mulheres lutariam para que os homens recebessem entre 20% a 22%, como elas recebem, proporcionalmente ao que geram de dinheiro, que neste caso seriam 6 bilhões de dólares? Ou ainda, uma outra pergunta que me vem à mente. Já que elas se comparam e sempre querem o mesmo que os homens obtêm, será que elas seriam a favor de igualar essa porcentagem que elas recebem e só ter direito aos mesmos 7% de toda a renda que elas geram, assim como os homens? E para mostrar que essa reivindicação ridícula e imbecil permeia não só no futebol, recentemente o tenista Rafael Nadal respondeu de forma precisa uma jornalista feminista que quis levantar essa pauta para militar e deixá-lo contra a parede. Vamos ouvi-lo. Preguntarte que, a pesar de que aquí no pase y que en los 4 Grand Slam haya equiparación salarial entre mujeres y hombres, en muchos otros torneos esto no ocurre. ¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis y que en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. Pues no lo sé. No sé en qué se basa en el fútbol, o en el golf, o en el modelaje. No sé. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pues no lo sé. Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas, preguntas que estamos buscando todo el rato la polémica, ¿no? Y a mí personalmente, como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Y a veces, aunque conteste de una manera que considero correcta y ecuánime, vosotros, sin ser una crítica más de la cuenta, os interesa más un titular que pueda vender que lo que yo digo, pues no te voy a contestar más sobre este tema, porque creo que contesto habitualmente de manera coherente y correcta, y a veces se tergiversan las palabras que yo digo, y evidentemente tengo madre, tengo hermana, y son de las personas que más quiero en este mundo. O sea, ¿qué más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos, ¿no? A quien gane más, quien gane menos, pues es una cosa que en algunos aspectos del tema laboral las mujeres ganarán más, en otros los hombres ganarán más, y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía, y no voy a defender ni voy a decir nada más de lo que os he dicho en este momento, porque después las cosas se salen de lo que es la pura palabra que yo he dicho siempre, ¿no? Todo lo demás está mal. Eu não entendi o que ele falou. Bom, eu creio que nesse caso, assim como o trecho da análise do Will Kane, não precisa de tradução, principalmente devido à similaridade entre a língua portuguesa e a língua espanhola. Sendo possível perceber que, além de uma boa resposta, o que o Nadal disse me chamou a atenção em alguns aspectos. O primeiro aspecto a destacar
é uma parte na qual o Nadal faz uma pergunta excepcional e que eu já mencionei aqui com vocês anteriormente. Essas mesmas mulheres que reclamam de equiparação salarial são as mesmas que ignoram esse tema quando as beneficia, como, por exemplo, no ramo da moda. Se são a favor da equiparação salarial, será que elas seriam a favor de que os homens recebessem como as mulheres recebem na indústria da moda? Será que se os homens criassem um Mister Universo para eleger o homem mais belo do mundo, teríamos a mesma audiência e remuneração que elas? E se não tivéssemos, elas seriam a favor de que tivéssemos? O segundo aspecto que me chama a atenção no discurso dele é na parte na qual ele diz que o que ele mais quer é que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. Bom, eu sinceramente não tenho nada com que isso seja devidamente implementado na questão das leis. Mas eu procuro os direitos dos homens e não encontro, da mesma forma que eu procuro os deveres das mulheres e também não encontro. Já ao contrário, pelo menos para mim, é facilmente perceptível. Então, das duas, uma. Ou eu realmente padeço de um problema de visão grave, ou não é exatamente por igualdade que essas mulheres lutam e tampouco é o que elas realmente querem. E quando se trata de equiparação salarial, tanto eu como o Nadal, pelo que ele disse, concordamos com uma das falas do Will Kane, abre aspas para ele. O conceito de equiparidade salarial é ridículo por si só. Quem gera mais entretenimento e retorno deve receber mais. Fecha aspas. Quem prega geralmente esse tipo de coisa é o socialismo e comunismo, salvo engano. Mas, obviamente, isso que eu estou dizendo não tem nada a ver, não é mesmo, Racon? As mulheres, elas são mais colaborativas no ambiente de trabalho. Deixa eu traduzir o que é colaboratismo. Colaborativismo. É socialismo, cara. É comunismo. O que elas fizeram com essas empresas, por exemplo, a Ubisoft, o Yahoo? O que eles estão fazendo com a seção de quadrinhos da Marvel? É justiçada social, é negócio para promover comunismo e socialismo. O que elas fazem quando elas vão para o governo? A gente pode considerar que assim, ó, desde quando as mulheres ganharam de mão beijada um monte de direito extra, lá na década de 60, 70, aborto, divórcio, pensão alimentícia, pensão para ex-mulher, assistencialismo do governo, cotas, etc. Porque as mulheres estão usando o feminismo para forçar elas mesmas a ocuparem posições de poder. Exatamente. Assim como nos esportes, um outro meio muito apreciado pelo público masculino, sem dúvida, é o mundo dos games. E eu fui pesquisar essa questão. Acabei encontrando uma matéria muito interessante sobre a mesma Ubisoft, empresa produtora de jogos, que o Racon citou. O título é, abre aspas, Ubisoft anuncia novo cenário feminino competitivo de Rainbow Six Siege no Brasil. Fecha aspas. Essa matéria foi escrita por Ivan Nicolai Barcol Castilho em 10 de julho de 2024, bem recente. Eu vou ler alguns trechos, mas vocês vão poder conferir na íntegra, pois eu sempre deixo os links de todo o material que eu uso na descrição dos episódios. Então, iniciando o texto, abre aspas. A Ubisoft Brasil anunciou nesta quarta-feira, dia 10 de julho de 2024, novidades para o cenário feminino de Rainbow Six Siege. A principal delas é a criação de uma plataforma exclusiva para mulheres jogarem o game de maneira ranqueada, em horários flexíveis e em um ambiente seguro. Caramba, até jogar videogame tá perigoso para elas. Enfim, continuando. Na qual as melhores jogadoras quinzenalmente receberão prêmios em dinheiro. E continuando, tem uma fala interessante. Prestem atenção. Abre aspas dentro das outras aspas. Ao substituir o circuito feminino pelo Hub, priorizamos o desenvolvimento competitivo de mais mulheres. Fecha as primeiras aspas. Afirma Leandro Montoya Estevão, diretor de esportes da Ubisoft para a América Latina. Abre aspas novamente para ele. Em um ambiente saudável e que cada jogadora pode adequar a sua rotina, iniciamos um plano de longo prazo em que talentos podem se desenvolver e se tornar futuras ícones da cena. Fecha segundas aspas. A matéria segue, mas eu vou parar por aqui, pois cheguei à conclusão de que, seja em qualquer segmento ou ramo de atividades, vocês, mulheres, não precisam realmente dos homens.
Não precisam deles, verdade. Não precisam que eles criem espaços, não precisam que eles criem benefícios, ou mesmo que eles criem programas que privilegiem a ascensão de uma mulher em um campo onde eles, os homens, sem essas mesmas coisas, obteram êxito. Tem razão. Novamente, vocês não precisam dos homens. Vocês dependem deles. É bem diferente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Fazia tempo que nós não tínhamos aquele momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje, ela é curta, direta e grossa, e ela diz o seguinte, abre aspas, para esse autor anônimo. Se você acreditar na mentira, você vai se ferrar de verdade. Fecha aspas. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto na descrição do YouTube quanto na descrição do Instagram. E falando um pouco mais sobre o YouTube, por favor, verifique se vocês estão inscritos. Se não estiver inscrito, por favor, se inscreva. Isso ajuda muito a gente, bem como você deixar o seu like e interagir conosco na seção dos comentários, além de também compartilhar os vídeos. Isso, quando você compartilha o vídeo, você ajuda muito o canal a crescer e também a gente a permear as ideias e as coisas que a gente discute aqui, certo? Mas voltando na questão dos comentários, seus comentários também são muito importantes para a gente interagir, trocar uma ideia, tirar dúvida e eventualmente até dar umas risadas, certo? Fiquem à vontade, sabe aquele à vontade, nada de andar pelado pela casa, nada de pôr os pés em cima dos móveis, mas ainda assim, sinta-se à vontade. Mudando um pouco agora de plataforma, vamos falar do Spotify. Lembrando que no Spotify agora vocês também podem interagir conosco por lá, através dos comentários que são possíveis através do próprio Spotify. Mas, além disso, não se esqueçam também de fazer a avaliação do podcast. E como é que vocês fazem isso? Na página principal, vocês clicam ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de 1 estrela e lá você faz o ranqueamento do podcast. Isso é de suma importância para a gente mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você. Além disso, quem quiser entrar em contato com o canal pode usar a ADM no Instagram, os próprios comentários do YouTube ou ainda o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? E por último, mas mais importante, não se esqueçam de tanto no YouTube quanto no Spotify, vocês ativarem o sininho para que toda vez que eu postar um episódio novo, vocês recebam uma notificação, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.